Bom dia a todos. Na aula de hoje, nós vamos abordar aspectos importantes na diferenciação ecocardiográfica da pericardite constritiva versus cardiomiopatia restritiva. Observem nesse slide que é possível nós diferenciarmos a pericardite constritiva da miocardiopatia restritiva utilizando o padrão de fluxo pelo Doppler mitral, o padrão do Doppler tecidual e o Doppler de veia pulmonar. Observem no Doppler de veia pulmonar que, ao estudarmos uma veia pulmonar de um paciente com pericardite constritiva, nós encontramos uma relação sístole-diástole em torno de 2. Porém, nos pacientes com miocardiopatia restritiva, essa relação sístole-diástole se encontra com valores abaixo de 0,5. Ao estudarmos o Doppler tecidual de pacientes com pericardite constritiva e miocardiopatia restritiva, identificamos no Doppler tecidual do anel mitral septal a presença de uma onda S miocárdica normal, ou seja, velocidade de onda S maior ou igual a 8 cm por segundo, assim como também as velocidades de onda E miocárdica com valores acima de 8 cm por segundo no anel mitral septal e 12 cm por segundo no anel lateral. Mas observem que na cardiomiopatia restritiva, como existe queda da função sistólica, a nossa onda S miocárdica terá valores menores do que 8 cm por segundo e também a nossa onda de E diastólica inicial, a famosa E miocárdica, com valores bem abaixo de 8 cm por segundo. Observem que ao analisar o Doppler mitral, também podemos diferenciar a pericardite constritiva da miocardiopatia restritiva. Observem que na pericardite constritiva, nós temos uma onda E bastante aguda, com o tempo de desaceleração bem diminuído, geralmente valores menores do que 140 milissegundos. Já na miocardiopatia restritiva, tanto a onda E quanto a onda A são diminutas, havendo um aumento do tempo de desaceleração da onda E. Mas observem que é na avaliação do tamanho da cavidade atrial esquerda, na avaliação da complacência do ventrículo esquerdo, na avaliação da dosagem sérica do BNP, na identificação de movimentos atípicos do septo interventricular e na avaliação da velocidade de propagação do fluxo mitral, que realmente conseguiremos diferenciar essas duas entidades clínicas. Observem que no enchimento diastólico da cavidade ventricular, tanto a pericardite constritiva quanto a miocardiopatia restritiva apresentam restrição ao enchimento. Em relação à função sistólica, na pericardite constritiva a função ventricular é normal e nas fases iniciais da miocardiopatia restritiva também. Lembrando que pacientes com fases mais evolutivas ou fases tardias de miocardiopatia restritiva terão disfunção do ventrículo esquerdo do ponto de vista sistólico. Observem que ao analisar o comportamento e o crescimento da câmara atrial esquerda, a pericardite constritiva ela não tem um importante aumento dessa câmara. Porém, na miocardiopatia restritiva, nós temos um importante aumento da cavidade atrial esquerda. Em relação à complacência do ventrículo esquerdo, na pericardite constritiva, a complacência do ventrículo esquerdo é normal. E na miocardiopatia restritiva, a complacência do ventrículo é patológica. Ao dosarmos o BNP de um paciente com pericardite constritiva, observamos valores normais, enquanto nos pacientes com miocardiopatia restritiva, os valores de BNP são aumentados. Observamos alterações da movimentação do septo interventricular na pericardite constritiva. É o movimento que irá causar o chamado pulso paradoxal. O septo é direcionado para o lado esquerdo, diminuindo a cavidade ventricular esquerda, diminuindo assim o débito cardíaco e também diminuindo o volume sistólico.
Ao se fazer a manobra de inspiração profunda nesse grupo de doentes, nós vamos identificar uma queda da pressão arterial e, mais importantemente, uma velocidade de fluxo mitral diminuída. Mas observem que na cardiomiopatia restritiva não existe essa movimentação do septo interventricular. Ao estudarmos a propagação do fluxo mitral através do modo M colorido, nós identificamos velocidades patológicas na miocardiopatia restritiva e já na pericardite constritiva os valores estão dentro da normalidade. Mas observem a importância do Doppler tecidual na avaliação da diferenciação da pericardite constritiva e miocardiopatia restritiva. Ao estudarmos o anel mitral septal, nós identificamos uma onda E maior do que 8 cm por segundo na pericardite constritiva e na cardiomiopatia restritiva valores abaixo de 8. Ao estudarmos a relação E', que é uma variável de grande importância na avaliação e na inferência da pressão do ato esquerdo e da pressão capilar pulmonar, na pericardite constritiva nós temos valores dessa relação abaixo de 10, enquanto na cardiomiopatia restritiva essa relação se encontra acima de 10. Porém, existe uma diferenciação entre as velocidades da onda E miocárdica do anel lateral e do anel septal. A partir do momento que temos um quadro de pericardite constritiva, a onda E do anel lateral terá valores menores do que a onda E do anel mitral septal. Porém, na cardiomiopatia restritiva, essa onda E do anel lateral terá valores maiores do que a onda E do anel mitral septal. Ao estudarmos o speckle tracking do ventrículo esquerdo, observamos taxas importantes de redução do strain longitudinal global nos quadros de cardiomiopatia restritiva. No entanto, na pericardite constritiva, nós temos taxas de deformação do septo, assim como taxas de deformação global dentro dos limites da normalidade. Então, todos podemos observar a facilidade que temos de diferenciar um quadro de pericardite constritiva de uma cardiomiopatia restritiva utilizando a ferramenta do ecocardiograma. Teremos diferenças de modo M, teremos diferenças do Doppler e principalmente do Doppler tecidual. Um grande abraço a todos.